Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Começa agora o programa Em Pauta. No próximo domingo, comemoramos o Dia Nacional do Combate ao Estresse. E esse é o nosso tema de hoje. As responsabilidades, os compromissos e a falta de tempo levam cada vez mais as pessoas ao cansaço e ao estresse. E sobre este assunto eu converso com a psicóloga Cleide Souza. Converso também com o psiquiatra Ricardo José Victal e com a psicopedagoga Carolina Alvim. Obrigada a todos pela presença. Bom, a palavra estresse está na boca de todos, mas eu pergunto à psicóloga, as pessoas sabem quais são os sintomas do estresse? Bom, as pessoas elas sentem o sintoma do estresse. Uma primeira observação que eu faço é que a palavra estresse, ela caiu no senso comum. Então, as pessoas com muita facilidade, cotidianamente, elas dizem, eu estou estressado. Mas é preciso diferenciar esse uso do senso comum do quadro patológico que pode, a depender do grau de gravidade, levar à morte, por exemplo. As pessoas no dia a dia, no trânsito, elas acabam ficando nervosas e, como você disse, elas se sentem estressadas. Mas, às vezes, é apenas um cansaço, um esgotamento, que não é um estresse. Não é suficiente para você caracterizar, né? Na verdade, o estresse, ele implica um conjunto de sintomas, né, com consequências físicas e psicológicas, e aí no lado psicológico você tem uma miríade de características, como agressividade, irritabilidade, descontrole e assim por diante. Doutor, fala mais pra gente sobre essas características, então, patológicas. O estresse, no aspecto médico, ele é considerado fisiológico até um certo grau. Nos temas de fisiologia, a gente entende que a gente chama de reação de luta ou fuga. É a reação que o animal desenvolve quando ele está numa situação de perigo. Ele tem toda uma reação hormonal, de batimento cardíaco, de fluxo sanguíneo, que prepara ele para uma situação de perigo onde ele vai enfrentar ou vai fugir. Né? Isso é considerado fisiológico até um certo grau e por um certo tempo. O que caracteriza o estresse é essa condição permanente, onde a pessoa se sente permanentemente com esse desconforto físico que é gerado por essa situação fisiológica. Então, é um certo grau que a gente entende que está acima do esperado para uma reação. Essas reações são todas entendidas bioquimicamente, hormonalmente. Né? Existem hormônios específicos para as reações de estresse agudo, que é essa reação. Essa reação tem que ser fisiológica mesmo, ela é que faz com que eu corra da frente do carro, se o carro for me atropelar. Aquilo é uma reação de ansiedade fisiológica. E as alterações bioquímicas que ocorrem nas pessoas que permanecem constantemente estressadas. São outros hormônios que participam dessas reações e aí com consequências psicológicas e orgânicas, né, desse estado permanente de estresse. Agora, quando o paciente ele descobre que realmente ele está estressado e precisa de ajuda, de tratamento? Esse limite ele é muito difícil de ser definido porque ele é muito individual. Tem pessoas que têm um limite de resistência muito grande e estão constantemente vivenciando situações de estresse sem conseguir identificar isso. O que a gente pensa é que em algum momento isso dá sinais de que esteja acontecendo. Por exemplo, nas reações psicológicas, no funcionamento, né, psicológico, e nas reações orgânicas, como por exemplo fome, sono, né, acaba tendo aí alguma repercussão que vai estar indicando que essa situação está passando de um limite. Né, uma outra percepção interessante é a respeito do rendimento, né, rendimento no trabalho, relacionamento familiar e pessoal e a própria satisfação. Né? Muitas vezes a pessoa se sente, quando está estressada, constantemente com um grau de insatisfação. Isso seria um indicativo aí, né, de que está fora do controle. Bom, falando então, já que você abordou até no relacionamento familiar, a Carolina ela é psicopedagoga e você vivencia até com crianças que acabam sendo atingidas com o estresse dos pais e se tornam estressadas também. Isso, a gente está realmente conseguindo ver quadros em que as crianças até cedo demais estão apresentando características que são do estresse, no caso, que a gente chama de estresse infantil. E geralmente na criança é onde a gente consegue notar comportamentos que não são comportamentos normais de uma criança. A criança ela tem que ser, em tese, na grande maioria das vezes, ativa, né, brincar, se relacionar,
né? E interfere tanto nas questões comportamentais quanto nas questões escolares, né? A criança que rendia começa a não render, né? Então é necessário sim uma investigação para ver qual é o fator que está desencadeando isso, porque às vezes pode ser estresse, sim. Eles falam, mas estresse é coisa de adulto. Não, de forma alguma. Igual depressão, não é coisa de adulto, né? Mas, assim, tem que se ter cautela, tem que ter um especialista, né? Um psicólogo, um psiquiatra, são eles que vão estar dando esse diagnóstico, entendeu? E, assim, de uma forma muito atenta, porque, às vezes, a criança pode mudar um comportamento e ela acabar sendo rotulada. Por exemplo, uma criança que era muito quieta, ela pode começar a ficar agressiva, e ela começar a ter um comportamento muito agitado. Aí fala, não, então a criança é hiperativa, entendeu? E não é exatamente uma circunstância. Então a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. As crianças de hoje em dia, por conta da tecnologia, às vezes elas ficam mais isoladas em frente ao computador, em vez de brincar com outras crianças. Isso as torna mais estressadas do que as crianças de antigamente ou não? Desde antes já haviam crianças estressadas, porém as pessoas talvez não identificavam. Eu acho que é uma questão que hoje está mais fácil de você dar nome às coisas, né? Antes você não dava nome para as coisas. Antes a criança era custosa, a criança não parava, essa criança não tem limite, né? Se achavam jargões e rotulavam um comportamento. Hoje a gente consegue identificar isso de uma forma muito clara, né? Quando realmente é necessário fazer uma intervenção, a criança realmente está estressada. Mas a gente também tem que levar em consideração que a criança ela vai gostar. Hoje elas parecem que já nascem gostando do computador porque está no meio, está na vida deles. Mas eu não acredito que as coisas, por conta das mudanças do tempo, elas vão fazer com que a criança seja mais ou menos. Eu acho que a família interfere nisso, os limites interferem nisso. Então depende realmente de que meio que essa criança está inserida e se ela está tendo o apoio necessário, o carinho necessário, né, o acompanhamento necessário. Doutor, você acha que uma criança, por exemplo, quando os pais identificam que ela realmente está estressada e a levam para um tratamento, isso prejudica o amadurecimento, o crescimento ou não? Pode ser bom porque ela vai crescer uma pessoa mais tranquila? Com certeza a abordagem e o tratamento são fundamentais, porque por mais que se tomem medidas paliativas, né, no dia a dia, quando se caracteriza mesmo um quadro de estresse que esteja causando sofrimento, isso precisa ser abordado, né, para uma melhor qualidade de vida, para acertar e consertar algumas coisas importantes. Certo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Em Pauta. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Eleição não tem mistério. Digite 5 números e você vota para vereador. Apareceu a foto? É ele? Confirma. Se não for, corrige e comece de novo. Digite mais 2 números e aparecem as fotos dos seus candidatos a prefeito e vice. É só confirmar. Para votar em branco, use a tecla branca e confirme. Depois, é só esperar esse sinal sonoro
E pronto, você vai para casa, esperar o resultado e torcer por seus candidatos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre o estresse. Doutora, você que lida com as pessoas no trabalho, né? As pessoas estão muito estressadas, inclusive algumas profissões são consideradas mais estressantes, talvez aquelas que trabalham no trânsito, motorista. Como que ela deve fazer para conseguir não se estressar tanto? Na verdade, assim, o estresse no trabalho, ele tem diferentes fontes. Ele tem fontes que são individuais e tem fontes que são da organização. Eles pertencem ao próprio posto de trabalho e às tarefas que aquele trabalhador desenvolve. Então, se você tem uma condição de estresse no trabalho, é importante diferenciar essas estratégias. Algumas estratégias de manejo dependem de mim como trabalhador, outras dependem da organização. Né? Então, no nível individual, uma das que eu considero mais importante é a organização do próprio tempo no trabalho. Né? Então, o desenvolvimento de estratégias de autocontrole das próprias emoções e reações, por exemplo. As atividades físicas, elas são muito desejáveis, né? Agora, a gente não pode esquecer, essa responsabilidade não é só do trabalhador. A organização também tem uma responsabilidade muito grande no sentido de oferecer programas de qualidade de vida, melhores condições de trabalho, a reestruturação dos programas de promoção, né, a melhora da rede social de apoio no trabalho, a definição de papéis e planos e assim por diante. Por outro lado, as escolas que lidam com as crianças estressadas, como que ela deve agir? Como os professores devem agir com estes alunos? Eu acho que é interessante levar em consideração que cada caso é um caso, porque cada criança é uma criança, né? Então, assim, realmente a gente tem que ver se é uma coisa que a própria criança está, né, como foi colocado mesmo, se é a escola que está promovendo isso, se é a criança que está trazendo isso para a escola, né? Mas, assim, o que a gente geralmente orienta, né, tanto a professores quanto os próprios diretores, né, que estão ali nesse trabalho, é realmente tentar buscar um especialista ou um profissional que, em conjunto com a escola, possa identificar qual é essa causa. Né? Como eu disse, ela pode ser uma causa que pode ser de ordem psicológica, ou ela pode ser de ordem orgânica, né? Então, assim, a gente tem que saber primeiro aonde está isso, e com esses profissionais, essa equipe, né, multidisciplinar, poder traçar as metas, né? O que a gente vê muito hoje são assim, as crianças, por estarem muito agitadas, com muitas informações, né, chegam em sala de aula, às vezes o professor não consegue, com um número muito grande de alunos em sala, né, com até métodos mesmo que não correspondem à melhor forma para estar trabalhando com esse grupo, né, muito grande. Então, assim, na verdade, tem que se ver qual é o caso, né, e dentro deste buscar momentos momentos mais lúdicos, né, oportunizar para a criança também um momento em que ela vai construir esse saber, em que ela vai estar. A escola ela não precisa de ser rígida, tradicional, ela pode, com o próprio ensino, fazer com que a criança tenha uma educação mais leve, mais, né, voltada para essas questões também da brincadeira, inserção da música, inserção da arte, né, que são formas da gente também buscar dentro da parte didática, né, pedagógica, buscar formas de também trazer uma parte prazerosa, porque o conhecer é prazeroso. A criança ela é naturalmente curiosa, então isso também faz com que a criança tenha momentos mais agradáveis e uma linha de como que eu posso dizer, levar esse conhecimento como uma coisa boa, né? E a escola ela é o principal gancho para isso, né? Ela que se entende que o rendimento está diretamente associado à satisfação, né, a uma boa produtividade, é muito importante que tanto as escolas quanto os ambientes de trabalho tivessem equipes que se preparassem para avaliar isso, né, avaliar tanto a equipe que trabalha quanto a equipe que administra. Né? Então, a gente entende que essa gestão ela é fundamental, inclusive para a produtividade, né, tanto do trabalho quanto da escola.
E, doutor, pensando também na saúde, porque o estresse pode desencadear outras doenças? Sim, com certeza. Entende-se que 85% das doenças físicas têm como um dos fatores principais algum aspecto emocional. Né? Se você pega as pesquisas aí, você vê eventos graves como infarto e acidentes vasculares, muitas das vezes estão associados com aspectos emocionais, e o estresse entra aí como um gerador, né? Como participante aí dos sintomas ansiosos e dos sintomas depressivos. Né? Então, o gerenciamento dessa qualidade de vida, desse bem-estar, dessa satisfação pessoal, é que faria com que você evitasse o desenvolvimento de quadros que aí, dentro de determinados sintomas, se encaixariam dentro de diagnósticos psiquiátricos que precisariam de abordagens, não só medicamentosas, mas também medicamentosas. E são sintomas simples, como até uma tensão, uma dor muscular, até doenças mais graves, como o câncer, por exemplo? Sim. Tem uma descrição de um quadro, né, que a gente viu, de um paciente que tinha dor em um joelho, né, que foi feita uma investigação extensa a respeito dessa etiologia e se definiu que era um quadro psiquiátrico, fez um tratamento e essa dor passou. Então, as manifestações podem ser variadas em qualquer órgão, né, mas sempre existe uma participação do aspecto psicológico no adoecer físico. Entra nas questões psicossomáticas, né? São as doenças que a gente fala de doenças psicossomáticas, que afetam o corpo também através de alguma questão emocional, e o estresse estaria indicado aí. E afeta até um relacionamento, né? Sim. Amoroso, familiar, Sim. Relacionamento sexual. Sim, são vários os sintomas, né, que começam a aparecer. Né? E hoje, assim, se entende que o cérebro está diretamente ligado ao físico, fazendo parte dele. Né? Então, quando altera um, com certeza está se alterando o outro. Bom, já que o assunto é estresse, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre como evitar o estresse, como combater e como ter uma melhor qualidade de vida. Mas isso é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brit de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. E o que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Estamos de volta com o programa Em Pauta, falando sobre o estresse. Eu acredito que existem várias formas de combater o estresse entre atividades físicas, mas muitas pessoas, né, doutor, usam o medicamento, às vezes até descontroladamente para isso, né? Sim. O uso de ansiolíticos hoje, prescritos ou não prescritos por médicos, é preocupante. Né? A psiquiatria está bastante preocupada, né? Porque o ansiolítico antigamente era uma única medicação que se sabia eficaz contra os sintomas, né, da ansiedade principalmente. Foi se percebendo que eles não têm o poder de curar, né, e com uma porção de complicações como dependência, tolerância e abstinência. Então, hoje é muito frequente e preocupante esse uso de ansiolíticos. O que se pensa, né, a medicina tem que ser sempre preventiva, né, o objetivo principal da medicina é ser preventiva. E a Organização Mundial de Saúde entende que o adoecer é um aspecto biológico, psicológico, social e agora mais recentemente espiritual também. Então, se a gente pensar em prevenção, a gente teria que estar abordando esses 4 aspectos. Um aspecto biológico, por exemplo, a realização de atividade física regularmente, uma alimentação regular, né?
nos aspectos psicológicos, muitas vezes a necessidade de um acompanhamento terapêutico para acertar algumas coisas que a gente tem dificuldade na vida, mas uma convivência saudável, né? Família, trabalho, no aspecto social, né? As dificuldades sociais que a gente tem tido, cada vez mais os indivíduos se isolam, né? Então essa socialização é um aspecto fundamental no bem-estar emocional. E o aspecto espiritual, né? O desenvolvimento de uma crença, né? Independente de ser uma religião ou não, né? Uma coisa voltada para si ou voltada para um aspecto espiritual, isso também é fundamental no bem-estar. Doutora Carolina, no meio em que você atua, quais as dicas que você oferece para que haja um bom relacionamento, que as pessoas não se estressem tanto, inclusive não transmitindo até para os próprios filhos? Na verdade, assim, a gente tem que levar em consideração a questão da harmonia, né? Eu acho que ela é a palavra-chave, você tem que saber qual é o seu ponto de harmonização. Para as crianças, a gente sempre fala a questão do esporte, porque é um momento que a criança tem também para poder, né, liberar essa energia, porque realmente elas têm uma energia muito grande e elas têm que colocar isso para fora. Porque o esporte também é um momento lúdico, é um momento do brincar, de não estar preocupado, né, com outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente sempre está indicando é buscar um esporte. Tentar também não transferir a ansiedade dos pais ou as vontades que não foram, né? Olha, eu queria ser bailarina, então minha filha vai ser. Então, não colocar as suas expectativas na sua criança, entender que a criança ela precisa da infância, ela precisa do brincar, e ele também é uma forma de adquirir conhecimento, de se fazer a aprendizagem. Outra coisa, as crianças hoje estão dormindo muito tarde, né? Tem que se voltar, a questão sono também é um indicativo. As crianças têm que começar a dormir um pouco mais. Isso não só para a criança, para o adulto, para o próprio adolescente que chega para a gente também, no caso, quando são encaminhados. A gente sempre fala, olha, vamos tentar buscar harmonia, desacelera, né? Eu acho que é tentar desacelerar, né? E buscar essa qualidade, tanto física quanto psicológica, terapia também, para crianças, adolescentes e adultos, é sempre muito recomendada, que seja uma vez na semana, mas que é aquele momento de você esquecer o mundo e estar ali. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. A palavra-chave, na verdade, para mim, sempre quando a gente vai fazer as orientações para as famílias, as orientações para as escolas, é essa. Vamos tentar desacelerar, né? Vamos buscar essa harmonia e deixar a criança ser criança, o adolescente ter o seu momento particular, individual também. Doutora Cleide, no meio profissional, onde as pessoas estão cada vez mais estressadas, eu acredito que, em primeiro lugar, as pessoas trabalhar naquilo que gosta, em primeiro lugar, para ela evitar o estresse, né? Sim, sem dúvida é fundamental, você ser apaixonado pelo que você faz. Agora, uma característica fundamental dos ambientes de trabalho é a questão da autonomia. Então, assim, existem estudos já em volume significativo que apontam que aquelas atividades onde o trabalhador ele experimenta mais autonomia e liberdade para definir o que ele faz, como ele faz e quando ele faz, elas são menos estressantes, tá? Agora, do ponto de vista do trabalho de modo geral, há muito tempo já se desfez aquele mito de que você trabalhar inúmeras horas e varar a noite trabalhando, por exemplo, é sinal de eficiência. Então, hoje, as grandes organizações com recursos humanos bem estruturados, eles já entendem que um profissional eficiente é um profissional organizado, que consegue cumprir as suas tarefas dentro do seu programa de horário, né, e que consegue, com isso, estabelecer qualidade de vida no trabalho e fora do trabalho. Eu acho que a palavra é a qualidade de vida principal, né? E buscar se informar, né? Buscar uma avaliação de um profissional, quando se entende aí que está tendo algum tipo de prejuízo, né? Ou que é percebido, ou que alguém refere, né? Muitas vezes são as pessoas que referem para a gente, falam, olha, eu acho que você está assim. Então é sempre importante estar procurando a ajuda de um profissional para pelo menos se informar, né, do que fazer. Okay. No caso da psiquiatria, como eu disse, o tratamento às vezes não é nem medicamentoso. Às vezes é uma orientação, uma terapia, uma informação. Lembrando que algumas respostas adaptativas ao estresse, na verdade, elas são respostas muito mal adaptativas, como o uso de álcool, de drogas e a superaceleração dos movimentos no trabalho, por exemplo. Que aí a gente poderia entrar aí na questão dos workaholics, né? Certo.
Bom, nós vamos terminar por aqui. Agradeço a todos pela presença aqui no programa Em Pauta. E o programa termina aqui, nós voltamos na próxima semana. Se você tiver alguma sugestão de tema, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.